relato de projeção astral. Isso aconteceu no mês de agosto de 1967. O dia eu não sei precisar porque a minha anotação ficou meio avariada por eu usar caneta tinteiro. Bom, o que aconteceu? Eu tinha a vontade de querer viajar em grande velocidade fora do corpo, pelas experiências que eu já vinha tendo, né? E uma noite, quando eu saí do meu corpo, e eu vou descrever o local onde eu estava numa casa que eu morava no bairro de Veleiros, em Santo Amaro. A casa, ela era uma casa bem simples, né? E ela tinha 3 quartos. A casa tinha sido construída pelo meu pai. Bom, de um lado dormia eu e o meu irmão, do outro dormia a minha irmã, né? E no outro quarto dormiam os meus pais. Então, essa experiência ela ocorreu exatamente no segundo quarto, não foi no primeiro, né? Onde eu dormia, tinha a porta e a minha cama ela ficava atravessada para a porta, né? Bom, eu ficava tentando todas as noites fazer voos em alta velocidade, mas enxergando aquilo que estava passando, pela sensação fantástica que dá de você ver as coisas passando na sua frente, né? Com a visão muito mais nítida do que a visão física. E eu consegui até um determinado ponto. Mas uma noite, quando eu fui fazer isso, eu me encontrei num ambiente que era um ambiente absolutamente espaçoso. Era como se fosse uma grande estrada, onde as bordas da estrada eu quase não conseguia vê-las. Eu só via como se diz, o horizonte, mas eu não conseguia, não tinha borda, né? E aí, nesse momento que eu estou ali, era como se eu estivesse de braços abertos, na posição horizontal, e podendo fazer aquela velocidade intensa que eu queria tanto. E a coisa era muito fantástica, né? Então, eu comecei fazendo aquilo e, de repente, eu comecei a me deliciar com aquela... foi uma coisa progressiva. Me senti muito feliz, e eu continuava em altíssima velocidade, né? E fui por alguns minutos fazendo isso, né? E de repente as coisas foram esmaecendo e eu retornei ao corpo físico, mas aquilo foi maravilhoso para mim. Eu não sabia onde eu tinha feito esse experimento, né? Onde isso tinha acontecido, mas o desejo de eu repetir aquilo era muito grande. O que aconteceu é que na noite seguinte, novamente, quando eu saio do corpo, eu me vejo naquele lugar. E era, como eu já relatei, era como se fosse uma estrada muito grande, ela não tinha os limites. Eu só via os horizontes laterais e frontais. Então eu ia de novo em alta velocidade, aquilo era maravilhoso. Era uma sensação que não dá para descrever, né? E lá vou eu de novo. E eu fui fazendo isso várias vezes e várias noites e anotando avidamente aquilo, né? Porque eu achava que eu ia chegar num ponto de uma satisfação muito grande. Mas em um determinado momento eu pensei, mas que lugar que eu estaria fazendo aquilo? Porque o lugar nunca terminava. Ele não terminava. Então eu ia, e a velocidade era muito grande, e eu viajando naquela velocidade eu não chegava ao fim daquilo, né? Bom, eu vou encurtar um pouco, né, todo o meu relato. Um dia eu estou fazendo meditação na sala, né? Como eu já disse, eu morava na casa do meu pai, né? Estou fazendo a meditação sentado na posição de lótus e praticando uma respiração que eu tinha aprendido com meu pai, que praticava yoga, né? Ele era um yoga. E aí, nesse momento que eu estou e que eu saio desse trabalho, eu fico olhando e eu reparo que num recipiente que tinha lá, era como se fosse um cinzeiro, né? Eu fiquei olhando aquilo e tinha uma bolinha de gude.
quando eu olhei aquilo, eu falei, eu não acredito que isso é isso que eu estou fazendo. E aí, realmente, era aquilo que eu estava fazendo. Aquela bolinha de gude era o local onde eu realizava a projeção astral em altíssima velocidade, por um motivo que depois eu fui refletir. O meu irmão havia me relatado há algum tempo atrás, ele falou, olha, mano, se você gosta tanto de projeção astral, eu ouvi um relato de uma pessoa de que a gente pode chegar num nível, né, microscópico para poder, ou muito pequeno para poder andar onde a gente quiser, né? Eu falei, nossa, mano, eu tenho tentado fazer isso o tempo todo e agora eu não sei como eu consegui, mas eu consegui, né? Depois eu relatei isso para ele. E eu realmente tinha feito aquele processo de viagem astral no nível de consciência muito mais... É como se eu tivesse me tornado muito pequeno, né? E aí eu estava fazendo aquele percurso em cima da bolinha de ping-pong, aliás, era uma bolinha de ping-pong, não posso me enganar. Não sei nem se eu disse outra bolinha, mas era uma bolinha de ping-pong. Na época eu gostava muito de jogar tênis de mesa. E eu fazia o percurso nela. Eu fiquei pensando, mas como é que se ela está encostada num lugar, como é que eu posso estar fazendo esse percurso e ele nunca termina, né? E fiquei pensando naquilo. Depois, refletindo melhor e voltando a fazer a experiência, eu percebi que o contato da bolinha com o coisa era como se ele não existisse. Ou seja, as coisas estão ali, mas você pode fazer tranquilamente o circuito daquilo, naquele espaço imenso, né? E eu falei, nossa, que coisa mais impressionante, porque se eu fiz nesse sentido, eu poderia fazer, mas se eu fiz em outro sentido, também não teria, seria uma coisa absurdamente fantástica, né? Isso é um relato de projeção astral que aconteceu nessa época da minha vida, que ele foi importante, né? Eu creio que no começo do relato eu devo ter dito bolinha de gude, mas era uma bolinha de ping-pong, né? Uma bolinha de ping-pong. E foi uma experiência maravilhosa que me fez depois buscar outras experiências que eu vou relatar no percurso desse trabalho que eu realizo. Então nós vamos nos encontrar no próximo relato de projeção astral. Nosso site é o www.centrodeestudos.org. Nesse site você vai encontrar CDs e livros para que você possa acompanhar o nosso trabalho, né? Os CDs falam sobre comportamento, falam sobre espiritualidade, né? E é isso aí. Nós temos o Amigos do SEC, que você pode nos encontrar no Facebook, né? E no nosso foradocorpo.com para fazer as suas perguntas, que eu vou responder com a maior boa vontade e carinho. Eu pretendo um dia sair desse mundo totalmente 0 a 0. É trabalhoso, é esforço, mas eu acho que aqueles que têm acompanhado o que eu faço podem ter certeza que eu faço com a maior boa vontade e com o maior carinho. Então, nos encontramos no próximo relato de projeção astral.